Audioguia da página 88, inspirada na canção Moda Boiadeira, do Raul Torres e Sebastião Teixeira. É uma página de histórias em quadrinhos, medindo 28 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. É uma folha de papel filtro, desenhada com lápis grafite, finalizada a aquarela e giz de cera de abelha. A página é colorida em tons de azul e amarelo claro, um pouco próximos do verde, que contrasta com os tons de marrom e rosa, esse marrom mais próximo do roxo. Essa página tem uma importância muito grande na história, porque ela introduz uma personagem muito importante, que é a nossa protagonista feminina, que ela só entra a partir de um ponto da história, no meio das viagens da dupla, do violeiro e do vaqueiro. O vaqueiro, quando está sozinho em uma viagem, ele se depara com uma mulher que trabalha na profissão de boiadeiro, assim como ele, inclusive é muito competente. E é curioso, porque a moça boiadeira é uma moda de viola muito antiga, feita nos anos 40 pelo Raul Torres, que foi um dos cantores mais bem pagos do país na época. Ele realmente foi um grande sucesso, tinha dupla com o violeiro Florencio, e compôs essa moda que conta justamente de uma vaca que escapa e o boiadeiro não consegue capturá-la de volta, e chega uma moça boiadeira que consegue fazer o serviço melhor que ele e ainda tira sarro dele, não aceita dinheiro como recompensa por trazer a vaca de volta. E essa força, essa imponência, essa liberdade do personagem feminino contrasta muito com a figura que muitas vezes é colocada nesse repertório do sertanejo raiz dessa época, que geralmente apresenta uma mulher muito submissa ao ambiente familiar. Então essa moda, a moça boiadeira, tão antiga, que apresentou as características de personagem feminina que a gente achava que realmente tinham mais a ver com as grandes figuras de mulheres dentro da música caipira, né? Como é o caso da Inesita Barroso, da Helena Meirelles, da própria Zita Carreiro, que foi parceira do Carreirinho, da Inhana, né, que fazia dupla com o Cascatinha. Então são mulheres muito talentosas, muito inteligentes, muito criativas, muito corajosas, muito inovadoras. E essas eram as características que a gente queria trazer para essa nossa personagem mulher na história. Então a página 88 narra justamente o primeiro encontro, a primeira vez que o nosso personagem, o jovem vaqueiro, vai se deparar com a moça boiadeira. Ela começa com um quadro que ocupa toda a parte de cima da página, um quadro bem horizontal, onde a gente tem uma visão lateral de perfil do vaqueiro do joelho para cima, montado no seu cavalo preto em pleno galope. A gente vê que a crina do cavalo está voando no vento, assim como o lenço vermelho do vaqueiro. Ele está quase de pé, com os pés apoiados no estribo, segurando a rédea do cavalo. E a gente vê que até a cauda do cavalo está esvoaçante, até saindo para fora do quadro. A gente vê que ele está em grande velocidade. Na verdade, ele está em busca da vaca foragida. Abaixo a gente tem uma fileira de 4 quadros bem verticais que ocupam toda a parte central da página. No primeiro deles, à esquerda, a gente tem um ângulo um pouco mais baixo, com o peito, o pescoço e a cara do cavalo em primeiro plano, e a gente vê que o vaqueiro está montado nele, de frente para nós, mas olhando para a direita de quadro. E ele tem a mão espalmada acima dos olhos, como que procurando avistar alguma coisa. E aí o segundo quadro é uma perspectiva inusitada da nossa personagem, que aparece pela primeira vez num ponto de vista bem fechado no rosto dela. A gente vê a aba do chapéu que quase cobre os olhos, a gente vê os olhos brilhando, a luz que bate já no começo do nariz dela e o final da boca esboçando um sorriso, já em um ponto de vista bem próximo do rosto dela. Aí a gente volta para um ponto de vista do vaqueiro montado no cavalo, mas mais distante dele ainda do que o do nosso segundo quadro da página. E aqui no caso a gente vê o cavalo de costas, a gente vê a anca do cavalo, o rabo dele
acima dele a sela colocada, e o vaqueiro montado nele, que estaria de costas para a gente, mas ele está inclinado para trás, olhando em direção ao nosso ponto de vista, como que procurando alguma coisa. E no quarto quadro, que é o último dessa fileira central da página, a gente volta o nosso olhar para a moça boiadeira, mas agora não para o rosto dela. A gente tem um detalhe das mãos dela, que preparam um laço com uma argola de ferro para ser atirado. E aí na terceira fileira de quadros, que ocupa a parte de baixo da página, dividido em 3 quadros, também bem verticais, a gente tem à esquerda uma visão bem distante, onde a gente vê a silhueta praticamente de um cavalo branco da moça boiadeira, com ela montada em cima, girando o seu laço acima da cabeça. Do lado dele, o que seria o nosso 7º quadro da página, é uma visão bem próxima do rosto do jovem vaqueiro agora, com uma cara de espanto. E no 8º e último quadro da página a gente encontra por fim a vaca foragida. Ela aparece de frente, como que vindo em direção a nós, mas por sobre a cabeça dela a gente já enxerga o laço da moça boiadeira quase que encaixando já abaixo dos chifres dela. A gente acompanha os volteios desse laço até a mão da moça boiadeira, que aparece no fundo do quadro, montado em seu cavalo em pleno movimento, dando uma laçada certeira e capturando essa vaca que deu tanto trabalho ao vaqueiro.